Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São paulinos e São paulinas, mesmo sem o São Paulo ter jogado nesse meio de semana, temos muitas informações de bastidores para você, então já fique ligado até o final desse vídeo para você ficar 100% atualizado. Primeiramente, a notícia revoltante do dia, que realmente é impressionante a incapacidade desse departamento médico e também todo o adjetivo de ruim que você quiser utilizar para a diretoria é o que está acontecendo. O Lucas Moura passará por uma cirurgia. Muita gente está falando, mas é uma cirurgia simples. Beleza, é uma cirurgia simples, mas não deixa primeiramente de ser uma cirurgia que vai tirar ele de até 45 dias dos gramados. Ou seja, vamos fazer as contas rapidinho. Da Libertadores, ele já está fora. Sem contar os jogos de Campeonato Brasileiro que terão pela frente, rapaziada. O Lucas Moura já não joga as quartas de final contra a LDU. Isso que nesse intervalo teremos data FIFA, Copa do Brasil, que o São Paulo não está participando. Imagina se nós continuássemos tendo jogos aí, né? Então realmente é revoltante essa incapacidade desse departamento médico do São Paulo. 6 meses para, entre aspas, fazer uma situação que era mais conservadora, que não serviu para absolutamente nada. O Lucas Moura se machucou contra o Palmeiras em março. O Lucas Moura se machucou no estádio do Allianz Parque. De lá para cá, ficou afastado em alguns momentos, tentou voltar, entrou em algumas partidas, se machucou, se queixou de dores novamente. Vale destacar que teve paralisação de 1 mês para o Mundial de Clubes, não se recuperou nem assim. O jogador de novo tentou voltar, até fez gol aí contra o Sport, mas não atuou como titular. Na última partida do São Paulo, sequer esteve à disposição no banco de reservas. E agora surge essa notícia de que ele vai passar por uma cirurgia que pode o tirar de combate de até 45 dias. Essa é a situação desse departamento vergonhoso, desse departamento ridículo e dessa diretoria que é conivente com tudo que acontece. Teve uma época que o próprio Lucas Moura teve que vir a público se explicar em suas redes sociais, porque o São Paulo não explicava ao seu torcedor o que estava acontecendo. Todo jogo a gente ficava, será que o Lucas está à disposição? Será que o Lucas volta? O Lucas está treinando? O Lucas está correndo no campo? Tá sem dor? Será que agora vai? E todo jogo é a mesma coisa. Até que o jogador estava recebendo muitas mensagens e ele teve que se posicionar nas redes sociais, porque nem para isso essa diretoria, nem para isso esse clube estava servindo para informar os seus torcedores. Então realmente revoltante essa situação do Lucas Moura. Indo agora para a situação do centroavante, né? Já que o André Silva teve mais uma lesão, né? Assim como o Calera, assim como o Rian, assim como o Arboleda, muitos jogadores lesionados aí neste momento. O São Paulo buscou a contratação de Marcelo Rian, atacante do FC Tóquio, que não chegou a atuar profissionalmente aqui no futebol brasileiro, né? Atacante de 23 anos de idade, que saiu da base do Bahia, né? Era do sub-20 do Bahia, depois foi para o futebol japonês e atualmente está emprestado ao FC Tóquio, mas o clube não quer liberá-lo. Estão disputando a semifinal lá do país deles e não quer liberar o Marcelo Rian, atacante de 23 anos de idade, né? O scout identificou o jogador com características semelhantes ao André Silva, que se encaixaria, né, neste modelo de jogo, mas a liberação é vista como extremamente difícil. O São Paulo já foi para outro alvo, tá bom, galera? Então essa informação do Marcelo Rian aí aconteceu, o São Paulo enviou a proposta, corre contra o tempo, mas a negociação é vista como extremamente difícil, não deve acontecer e o São Paulo já parte aí para um outro nome, fechado? Então deixa aí nos comentários o que você acharia sobre essa chegada do Marcelo Rian, se você conhece, se você acompanha o futebol japonês, se você procurou aí saber sobre o jogador, mas o negócio não deve avançar, tá bom, rapaziada? São Paulo vai em busca aí de um outro nome, lembrando que a janela tá se encerrando, a janela tá acabando e São Paulo tem que correr urgente aí para fechar com essa contratação, tá bom? Galera, então já pro jogo de amanhã você vai me perguntar, Alemão, vamos sem centroavante pro jogo de amanhã? O titular deve ser ali o Dineno, né? Ou então o Crespo deve fazer uma dupla entre Luciano e algum outro jogador um pouquinho mais de velocidade, né? A gente tem hoje com essas características, tinha o próprio Lucas Moura, mas tem também Ferreira, tem o Henrique que tá crescendo de rendimento, tem o Luca que voltou
de lesão, então o Luciano deve fazer essas vezes aí, ou então o próprio Dineno, né? E o São Paulo também deve relacionar para o jogo o atacante Gustavo Santana, de 19 anos de idade, que está se destacando nas categorias de base, né? O centroavante aí do Sub-20, que está voando, deve ser relacionado pela primeira vez na equipe profissional, na equipe principal, para esse jogo lá em Minas contra a equipe do Cruzeiro. Fechado, rapaziada? Então é uma boa novidade. Eu, sinceramente, sempre gosto quando tem algum moleque da base aí que está se destacando, tendo oportunidade. Outro que deve ter oportunidade é o garoto de 18 anos, meio-campista Potts. Tá voando aí, né? O São Paulo contratou ele nesta temporada. O moleque tá se destacando demais. Meia, bem versátil, joga muito bem, né? Também deve, né? Tende a ser relacionado para essa partida, além do Gustavo, né? Que é o centroavante, que o André Silva se machucou, né? Temos jogadores suspensos, temos outros jogadores machucados para essa partida, né? Esse último jogo antes da data FIFA, né? Depois São Paulo volta a campo para encarar o Botafogo, mas ainda sem a data e o horário definido, né? A CBF vai organizar tudo certinho pós-data FIFA, né? Mas temos essas novidades aí, mais jogadores da base. Tivemos alguns, né? Nos últimos jogos, o próprio Yang estreou como profissional, o Nicolas Boshart, lateral, vinha sendo relacionado, né? Para essas últimas partidas, jogadores surgindo aí como o Pedro Ferreira, e agora mais outros dois, né? O Potts, o Gustavo. Agora a oportunidade a gente está esperando, né? A gente está conhecendo esses garotos, eles estão sendo relacionados, conhecendo o ambiente, conhecendo aí, né, as viagens, a logística do São Paulo para uma partida. A gente gostaria com certeza de ver esses jogadores aí atuando, entrando em campo com a camisa do tricolor. Vai que aparece uma grata surpresa, como foi o próprio Henrique, né, que já era um absurdo de destaque na base e tá mostrando aí todo esse seu talento no profissional. Fechou, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso aí. Amanhã, né, a gente vai trazer muita informação sobre o jogo, né? O São Paulo viaja, né, para encarar a equipe do Cruzeiro. A gente vai trazer muita informação sobre a partida das duas equipes, porque confesso para vocês que estou um pouquinho curioso como que o Cruzeiro vem, né? O Cruzeiro que jogou no meio de semana, o São Paulo já não jogou, o Cruzeiro jogou um clássico decisivo pela Copa do Brasil, não teve a viagem, né? Não teve a logística, jogou em Minas Gerais ali mesmo, na Arena MRV, contra a equipe do Galo, mas os jogadores estão um pouquinho mais desgastados. Tem jogador convocado, né? 2 jogadores titulares estão convocados para a seleção, inclusive os 2 que balançaram as redes no último jogo, né? Que foi o Fabrício Bruno e também o Caio Jorge, né? Então confesso que estou um pouquinho curioso para saber se o Cruzeiro vem com a equipe 100% titular, que é uma das equipes mais fortes hoje do futebol brasileiro, ou se o Cruzeiro vai dar uma mesclada, né? Vale destacar que o Cruzeiro também briga pelo título do campeonato, né? Então o Cruzeiro não pode vacilar, mas a gente também não pode vacilar. Vai ser um jogaço. É sempre muito difícil encarar essa equipe, né? Independente se é no estádio do Morumbi ou se é no estádio do Mineirão, o Cruzeiro é uma equipe forte, conta com grandes jogadores, mas o São Paulo vem de uma sequência interessante. São Paulo venceu o próprio Atlético Mineiro também no último final de semana. Conseguimos aí 3 pontos, estamos ali na parte de cima da tabela, onde a gente sempre deveria estar, e confesso para vocês que estou bem esperançoso aí para esse duelo. Apesar de ser o Cruzeiro, apesar de ser na casa dos caras, vai ser um jogo extremamente difícil, mas eu acho que a gente pode sim sair com alguns pontos na bagagem dessa partida. Como é que tá a expectativa aí de vocês? Galera, seguindo essa busca, né, por um centroavante, a gente tem alguns nomes para tratar com vocês. São Paulo segue atento ao mercado. Algumas contratações, como essa própria do Marcelo Rian, é vista como muito difícil. Primeiramente, a gente teve o Marcos Leonardo, agora teve o Marcelo Rian. 2 nomes extremamente distintos, mas que foram interesses do São Paulo. Plano A, obviamente o Marcos Leonardo, um jogador de nome, um jogador com passagem no futebol europeu, artilheiro do Super Mundial de Clubes e um jogador que todo clube gostaria de ter. Marcelo Rian, um pouquinho mais desconhecido, sem muito investimento financeiro, né? Seria uma proposta de empréstimo, assim como o Marcos Leonardo, né? Mas se for contratar o Marcos é 40 milhões, 50 milhões de euros, né? Tirar um jogador de um clube rico, saudita, é bem difícil hoje você contratar um jogador do futebol japonês. Apesar de que São Paulo não vai conseguir nenhum dos dois, né? Mas São Paulo distanciou um pouquinho os parâmetros, né? De um jogador extremamente conhecido e um jogador extremamente caro para um jogador em um mercado alternativo, né? Então São Paulo segue a busca no mundo inteiro, né? Para quem tava achando, alemão, e o artilheiro da Série B? E o artilheiro do Campeonato Paulista? E o jogador que tá aí na Série C? O jogador que tá afastado, não sei o que. Tem muitos nomes sendo trabalhados, rapaziada. São Paulo tá com essa alternativa a milhão, assim, né? Se você for pegar a pauta, né,
para trazer um novo centroavante, tem 15 nomes. Por isso que vários dias a gente traz nomes aqui para vocês, porque essa pauta conta com 15 nomes, incluindo Marco Leonardo, incluindo Lautaro Dias, que a gente falou, incluindo Marcelo Rian e outros nomes que a gente vai trazer no próximo vídeo, tá bom? Então fique ligado para você não perder nenhuma atualização sobre essa nova contratação desse centroavante, fechou? Até amanhã, até domingo no máximo, nós traremos essa informação confirmada para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!